Já estamos de volta. Hoje aqui no Mais Saudável nós estamos falando sobre esclerose lateral amiotrófica, doença que ficou mais conhecida como ELA. Você tem alguma pergunta para os nossos convidados? Eles estão aqui para te responder. Já tem pergunta chegando aqui pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu leio, tá bom? Você pode participar também. Participa lá pelo nosso Instagram, que é o @maissaudáveloficial. Ou então mande sua pergunta também por telefone. Conta algum caso. Você conhece algum caso? Tem algum parente próximo aí com a doença? Conta pra gente. Os nossos telefones são o 0800 777 0021 ou se você for ligar de celular é o 19 3871 9620. A gente está esperando a sua participação. Você de todo o Brasil participe junto com a gente, tá bom? Olha, a gente já falou lá no primeiro bloco que é uma doença rara, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas ela ficou mais conhecida depois que foi lançado um filme que é também do caso mais conhecido, talvez no mundo inteiro, de um paciente que tem ela. É do cientista Steve Hawking. Esse filme, Teoria de Tudo, conta a vida dele, conta a história da doença também. A gente vai assistir um trechinho do filme, olha só. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. Why? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? Esse é o caso que ficou bem famoso por causa do filme e por causa do próprio Steve Hawking, que é um cientista famoso mundialmente, inteligentíssimo, e que aí vem até, né, doutor Isaías, no que o senhor estava falando, que afeta a capacidade motora, mas a capacidade cognitiva ali fica preservada, porque ele é um dos cientistas mais geniais que a gente conhece no mundo. É o que a gente estava explicando, né? Então é doença de neurônio motor. Então as sensibilidades, tato, gustação, olfato, visão, controle de esfíncter, isso é muito importante frisar também, que xixi, né, controle de defecação. Isso a pessoa não perde. Não perde. A não ser que, com a evolução da doença e a fraqueza dos músculos abdominais, o paciente perde a força de fazer esses atos essenciais, né? Mas a doença é motora. Basicamente motora, né? E aí, doutora Ellen, é um caso raro também do Steve Hawking, que ele já convive há muitos e muitos anos com essa doença, né? Sim, uma exceção à regra. É uma exceção. É uma exceção à regra, nós estávamos, né, conversando, porque ela tem assim, uma média de um prognóstico de vida, né, que a gente coloca, a literatura coloca, né, as evidências colocam aí, né, de 3 a 5 anos. O Steve Hawking já tem, né, muitos anos convivendo com ela. Então, podem existir algumas modificações, algumas mutações que podem dar casos diferentes, né. Eu mesmo tive um paciente que, né, assim, o diagnóstico era muito considerado em relação a ela, mas ele morreu sem fechar esse diagnóstico. Hoje a gente acredita que era a ela, né? Mas não conseguiu se fechar o diagnóstico. Os sintomas eram todos da ela, ele tinha fraqueza, os sinais clínicos do neurônio motor inferior e superior, só que o início dele, além das fraquezas, iniciou-se com quadros convulsivos. Que não é tão comum. Que não tem na literatura, não houve uma evidência clínica. Mas hoje, recapitulando e conversando com o colega neurologista que acompanhou, né, a gente acaba chegando à conclusão que realmente era. E poderia ter sido alguma outra mutação em relação, né, ao que está ocorrendo dos tipos de ELA que existem e hoje talvez na literatura. Por ser uma doença mais rara também, é mais difícil de ir estudando, né? Primeiro precisa se descobrir exatamente assim, as características da doença para depois ir vendo aí as possíveis mutações. Doutor, o que pode causar a esclerose lateral amiotrófica? Então, quando você sabe exatamente a causa, é mais fácil chegar na cura.
Então, a gente pode até dizer que a gente também não sabe a causa. Exatamente dela. a causa. Exatamente, a gente não tem sabe. certeza. Senão, nós estaríamos mais próximos da cura. E você vê que em 1830 nós temos mais de 160 quase anos. 200 anos já. Né? E as últimas pesquisas com célula-tronco não surtiu grande efeito na doença, entendeu? Porque a gente não sabe, o tratamento, né? mas porque também a gente não sabe a causa. Exata. Mas a causa você tem mutações genéticas, tem a forma familiar, né? Você tem desequilíbrio químico, fala-se também nos excessos, né, de exercícios físicos. Você vê que em 1930, Lou Gehrig, que era um jogador de beisebol do New York Yankees, né? Ele foi afetado por essa doença. Foi aí que alertou nos Estados Unidos, até lá é conhecido, não é, como esclerose lateral amiotrófica, né? A descrição dos livros americanos é a doença de Lou Gehrig, né? É particularidade americana, né? É o nome ali do pesquisador. Porque ele fazia bastante exercício físico, né? Ele tinha até o apelido de taco de furacão, né? Que ele tinha muita força como batedor. E depois disso surgiram mais 2 jogadores americanos também de beisebol, um palhaço acrobático, estão todos relacionados a atividades físicas extenuantes, extremas, entendeu? E aí vinha aquela hipótese do glutamato, que o neurônio ele tem uma excitabilidade, o neurônio motor, através do glutamato. E observou que nessas pessoas com excesso de atividade física, o glutamato estava em alta e o próprio glutamato destruía a célula. Então, neuronal. Talvez a alimentação tenha alguma coisa a ver também, ou a gente não precisa ficar preocupado? Tem alguns estudos recentes, até acho que foi divulgado, né, na mídia recentemente, de uma proteína, né, chamada SOD1, né, e essa proteína ela sofre uma mutação, né, no corpo humano, e ela forma como se fossem trímeros, que é uma questão bioquímica, né? E a formação desses trímeros agridem os neurônios, Sim. Então ela torna-se tóxica, né? É como se houvesse uma autoagressão mesmo, né? Mediante algum gatilho que aconteceu. Então essa questão da atividade física extenuante é algo que a gente realmente tem histórias comprovadas, tem vários casos comprovados. E aí, por isso que os atletas talvez tenham mais Mas também você não pode crucificar a atividade física, mesmo que ela seja extenuante, e nem desincentivar as como pessoas causa, a fazerem né? atividade física, né? Mas viu-se que a incidência é maior. E, falando de causa ainda, chegou uma pergunta para nós aqui no nosso Instagram. Obrigada pela participação de todos vocês aqui. Ela é da Edna Maria e ela fala, meu pai teve essa doença, sofreu muito. A gente está falando que é uma doença que realmente judia do paciente. Ela gostaria de saber se é hereditário. A hereditariedade pode ser uma causa para ela? Você tem a forma hereditária, né? Existe que é a familiar, também. Em que a incidência é maior. E a Edna precisa se preocupar, então? A Edna não tem que se preocupar com a doença. Ela tem que ver se vai aparecer algum sintoma. Mas não dá para comprovar ou provar que a Edna vai ter a doença. Mas tem essa característica, tem essa característica em que a incidência é maior. Tem alguma porcentagem? Na mesma família, mas graças a Deus também a incidência da esclerose lateral amiotrófica forma familiar é 10 vezes menos do que a esclerose familiar de causa esporádica. De outras causas que não seja a familiar. 90% dos casos é esporádico, não tem nada a ver com a família. Edna, obrigada pela sua participação. Você pode participar com a gente também, tá bom? Pelas redes sociais, pelo nosso telefone. Não precisa se preocupar, então, tem a forma hereditária aí da doença, mas como o doutor falou, são casos mais raros, não é tão prevalente assim, tá bom? Vamos cuidar da nossa pele agora? Chegou a hora de falar da pele bonita, rejuvenescida, né, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de Revité Anti-Age? Revité Anti-Age, que é novidade da família Puriflora, né? É lançamento, é nanotecnologia. Tecnologia de ponta para deixar a pele mais firme, mais bonita, mais viçosa, com menos rugas, né? Menos manchas. E ele deixa com menos ruguinhas mesmo, porque ele tem 5 ativos. Um deles é o Dense Skin. Dense Skin faz exatamente isso, deixa com menos ruguinhas, porque ele funciona como uma injeção de colágeno. Mas sem ser de forma invasiva, viu? Não tem a picada doída. Só o creminho, né? Só o creminho. Isso gostoso. é ótimo. E ele preenche as linhas finas de expressão, preenche as ruguinhas, o bigode chinês. Que a gente não gosta. Que a gente não gosta.
ele vai preenchendo com o uso contínuo. E clareia as manchas também, viu, Rê? Ai, manchas que bom. é bom, né? Porque elas vão chegando, manchas senis, né? Elas ficam no rosto, nas mãos. Mancha de sol. De sol também. Não é? Manchas de sol, manchas de acne. Porque na Os adolescência, adolescentes aí. às vezes a gente cutuca, né? Não é? E fica marcadinho. Então, ele vai clareando. Ele tem um desses ativos, é o Revinage. Revinage tem ação comprovada no clareamento de todas essas manchas e na uniformização dos tons de pele. Seja qualquer tom de pele for, Pode ele vai usar Revitec. uniformizando. Pode usar, pode e deve, né? Fora a textura dele, que é suave, é gostosa. Tem um cheirinho bom para Cheirinho você passar na sua gostoso. pele, fica uma delícia. É bem suave, né, Rê? Suave, a pele fica macia, né, Jaque? Absorção rápida, Rápido, hidrata ó, só um muito pouquinho. sua pele. A Rê tá passando, olha, ela é bem suave, bem leve. Gente, é uma delícia, é para a família toda e é para cuidar da sua pele. Liga agora no 0800 605 0173. Vocês adquirem o seu kit, compre o seu kit Revitec Anti-Age, recebe aí na sua casa em qualquer região do Brasil. Decidem como querem pagar no cartão de crédito, viu, Rê? Pode ser cartão de crédito? Pode ser em Pode ser quantas boleto? parcelas? Pode ser boleto também, no cartão, em quantas parcelas eles precisarem, a gente negocia. E ligando agora no 0800 605 0173, ainda ganha presentaço ao comprar o seu kit Revitec Anti-Age. Ó, colágeno hidrolisado, muito indicado pelos dermatologistas, vai de presente para você, para deixar sua pele mais firme ainda, mais bonita, mais esticadinha. É mais colágeno de presente para você. Liga agora. Tá vendo aí? Adquire então Revitec Anti-Age, leva de presente colágeno então. Ligue 0800 605 0173. Revitec Anti-Age é menos rugas, menos manchas, mais elasticidade. É inovador e é da Puriflora. Desfrute o melhor da vida. Obrigada, Jaque. Obrigada, Rê. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a esclerose lateral amiotrófica. A gente responde mais perguntas para você, tira mais as suas dúvidas. Aproveita e participa junto com a gente. Eu volto daqui a pouquinho.